Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Graças a Deus por mais um dia do nosso Senhor Jesus. Novamente, minha voz está um pouco falhando. Esse tempo está muito ruim, né? A hora está muito quente, a hora está muito frio, então não há saúde que aguente, mas creio que será uma bênção ministrar a palavra agora, nesta manhã. Nós seguimos, então, no Evangelho de João, com a série O Eterno Eu Sou. E quando nós vamos desenvolvendo aqui a nossa liturgia, através dos cânticos, da leitura bíblica, da nossa confissão de fé, já vai se desenhando o que será dito agora no sermão, não é verdade? Então, nós acabamos de louvar que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo, e o tema desta manhã, Jesus, o Filho de Deus. Em João 10, 22 ao 41. Os irmãos percebem que em alguns capítulos que nós trabalhamos aqui em João, às vezes deu até mais de um mês um único capítulo. Mas essa passagem específica, nós vamos encerrar agora, o capítulo 10. Então nós tivemos duas exposições, né? A primeira a semana passada e hoje iremos concluir o capítulo 10 de João. Meus irmãos, sabe aquela circunstância em que você tem algo em mente e aí você quer passar isso para uma pessoa, mas não de maneira clara, porque talvez a circunstância impede que você seja objetivo, bem claro, e aí você começa então a trabalhar com algumas dicas, sabe? Quando você começa, você vai falando uma coisa que já está ficando óbvio para a pessoa. Ainda mais quando você está falando de alguma pessoa assim, fazer uma surpresa para alguém, aí você começa a falar, olha, tá de camiseta amarela, preta e branca, tá com a aliança na mão, aí o pessoal já começa a procurar. E aí fica tão óbvio que eu estou pensando aqui no Jadson que está aqui na minha frente com essa descrição. Mas aí a pessoa chega para você e fala assim, não, mas eu não entendi. Você falou quase tudo para a pessoa e ela não entende. Você deu várias dicas e ainda assim aquela pessoa. E aqui me parece o cenário que os fariseus se encontram. Porque em muitas vezes, nosso Senhor Jesus Cristo falou de diversos modos, de diversas maneiras, quem ele era, e ainda assim os fariseus o questionam, quem realmente é você? Jesus havia se revelado como o pão da vida, luz do mundo, o bom pastor, dando evidências de quem ele era para aquele povo fariseu, e eles ainda se mantêm incrédulos quanto à natureza de Cristo. Quem é o Senhor? Bom, então, partindo disso, nós vamos entender hoje o título, né? Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos trabalhar em 4 partes neste sermão. Primeiro, o Filho de Deus na festa. Depois, o Filho de Deus como pastor das ovelhas. E aqui nós teremos praticamente uma parte B do sermão passado. No terceiro ponto, nós vamos considerar evidências do Filho de Deus. E por fim, a retirada do Filho de Deus. E a palavra-chave para os nossos pequenos, Esther, Moisés, o Mark, o Martim, vocês devem pesquisar com seus pais o significado da palavra filho. Só que aí seria muito simples se fosse só entender o que significa filho. Mas vocês devem perguntar para os seus papais por que Jesus é o Filho de Deus. Ok? Então essa é a liçãozinha de casa para vocês aí, para o Abner também.
E como nós vamos afirmar teologicamente este sermão? Não seria diferente? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok? Então nós consideraremos João 10, dos versículos 22 ao 41. Vamos ler. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo do Pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai testificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quando disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Amém. Vamos ao nosso Deus em oração mais uma vez. Pai, sua palavra foi exposta. Nós estamos aqui agora para sermos alimentados. Que o Senhor nos fortaleça e faça com que chegamos ao entendimento do teu santo evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só fechar aqui, só um minutinho. Dos versículos 22 ao 26, nós iremos considerar Jesus Cristo, o Filho de Deus, durante a festa. Porque nesse momento em que o texto está nos mostrando, havia, como nós acabamos de ler, celebrava-se ali em Jerusalém a festa da dedicação. Essa festa da dedicação, ela tinha o nome Hanukkah, certo? Esse era o nome original da festa. E essa festa, ela não era uma festividade de peregrinação obrigatória, mas a celebração das luzes de 8 dias no templo
era um momento de grande beleza e muitos judeus devotos da vizinha Galileia afluíam a Jerusalém nesses dias. Então, o Hanukkah ocorria logo depois das celebrações associadas à festa dos tabernáculos, em que nós trabalhamos aqui no capítulo 7 até o capítulo 10, nós falamos bastante sobre a festa dos tabernáculos. Essa festa, ela se dá na continuação do discurso de Jesus e o encontro dos judeus. Certo? Então, a partir do momento que Jesus fala a respeito ali de ele ser o bom pastor, é o momento, logo em seguida, que ele vai então para essa festa. E quando nós vamos ler esse capítulo 10 aqui, e aí a gente tenta fazer alguma referência dessa festa, nós não conseguimos olhar para o Antigo Testamento e olhar que festa era essa. Porque essa festa ela não foi estabelecida no Antigo Testamento. E aí, então, mas como é que nós conseguimos ter o entendimento, então, dessa festa? Eu fiz um breve estudo a respeito disso para poder entender um pouquinho mais. Porque geralmente as festas que estão ocorrendo no Novo Testamento são coisas que já acontecia na Antiga Aliança. Mas essa festa não é relatada no Velho Testamento. Então, como é que nós entendemos sobre isso? Esta festa, ela celebra a reconsagração do templo em dezembro de 164 antes de Cristo. Certo? Então, depois da sua profanação pelo governante Seleucida Antíoco Epifânio. Quem futuramente for ter um bebê já tem um nome aí que a gente indica aí. Onde é que eu encontro isso? Isso aqui está relatado em 1 Macabeus, no capítulo 1, versículo 59. Um texto apócrifo. Mas nós não somos protestantes? Por que nós estamos aqui vendo um texto apócrifo? Como nós já havíamos dito nas nossas EBDs a respeito da Escritura Sagrada, nós não temos por inspiração esses livros apócrifos que estão inseridos na Bíblia Católica. A nossa Bíblia contém 66 livros, a Bíblia Católica contém 72 livros. E dentro desses livros tem as histórias da revolta dos Macabeus. Então, assim, esses livros apócrifos, nós não devemos encará-los como autoridade suprema, sabe? Não é a palavra de Deus ali inspirada, mas eles servem para nós como um objeto de estudo. E quando ele simplesmente ele é um objeto de estudo, então eu consigo rejeitar aquilo que nós discordamos facilmente, porque não é inspirado. Faz sentido? Então, quando nós olhamos, e tanto que a gente está até trabalhando aqui, agora no Evangelho de João, está relatando uma festa que nós temos mais informações nesses livros apócrifos. Ok? E aqui nós temos 4 perspectivas que nós podemos considerar a respeito do Filho de Deus nessa festa do Hanukkah, ou a festa da dedicação. Então, logo no primeiro versículo aí que nós lemos, 22, está tratando a respeito aí da festa. E queridos, festas, todas as festas celebradas pelo povo judaico, todas elas eram sombras de uma realidade que havia de vir, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a festa dos pães asmos, pão sem fermento, que não tinha corrupção, Jesus Cristo é o pão da vida, que não há corrupção. Então, entre outras festas, a festa do Purim, festa do Talmud, um monte de festas que colocadas no Antigo Testamento, que não me vem à memória todas,
mas cada festa ali apontava para Jesus Cristo. Então, essa festa, ela tinha por finalidade a luzes e a purificação do templo. Então, havia ali muitas luzes para simbolizar o tempo de luz de Deus na reconsagração do templo e também a purificação do templo, que faz parte dessa reconsagração. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a luz que ilumina o mundo. Jesus Cristo é a luz do mundo. E ele diz que nós seríamos sal da terra e luz do mundo. E Jesus Cristo é aquele que nos purifica. O sangue dele, vertido na cruz, é o que nos purifica de todo pecado. Isso significa que o templo do Espírito Santo, ou seja, os eleitos do Senhor, são purificados pelo sangue de Cristo. Então, por isso que nós não damos ênfase, por exemplo, como essas seitas neopentecostais, que utilizam de artefatos do Antigo Testamento, que tinha por finalidade apontar para Cristo, e eles ainda fazem rituais baseados nessas festas. Eles colocam a Arca da Aliança, candelabro, colocam as tábuas de Moisés, entre outras coisas. Eu já fui pregar numa igreja assim. E nunca mais voltei, claro. Aliás, eu nunca mais fui chamado, né? Então, a evidência dos filhos de Deus é que eles foram comprados pelo sangue de Cristo. E eles foram inseridos no pacto da graça. Eles fazem parte de uma nova aliança. E agora eles são filhos adotivos de Deus por meio da obra vicária e substitutiva de Cristo. E a evidência de que nós somos filhos adotivos de Deus, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho legítimo de Deus em divindade, é que nós não enfatizamos essas obras, essas festas que tinham por finalidade apontar para a pessoa, o caráter e a obra de Cristo. Ok? E um segundo ponto, no versículo 23, diz que Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Essa palavra pórtico, ela significa que a entrada principal, onde era coberto ali, onde as pessoas passavam para ir para o templo. Agora vamos olhar em Atos, capítulo 3, no versículo 11. Atos, capítulo 3, versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Vejam, o pórtico era o local onde os apóstolos, então, mais tarde, estariam ensinando o Evangelho. E quando nós temos uma referência de que Jesus passeava nesse local onde mais tarde os apóstolos haveriam de ensinar, nós percebemos que Jesus, ele sempre está onde o povo se encontra. Por isso que nós podemos ter a certeza de que Cristo se faz presente neste culto. Porque onde o povo está sedento por aprendizado da palavra de Deus, então Cristo se faz presente. E veja, também outra evidência para nós que somos filhos de Deus é que nós aproveitamos as oportunidades. Lembram que Jesus havia conversado no sermão passado com os fariseus? Há uma dissensão, se de fato ele está certo ou não, mas ainda assim ele aproveita as oportunidades e ele está agora numa festa
onde a maioria das pessoas estão ali no pórtico, e ele continua lá a ensinar as pessoas. Isso deve ser um aprendizado para nós, no sentido de que nós limitamos os momentos em que nós compartilhamos do Evangelho. Então, se nós estamos em uma festa, nós retraímos isso. Nós falamos, esse aqui talvez não seja o momento apropriado para eu falar do Evangelho. Só que, na verdade, nem tudo que reluz é ouro. Às vezes a pessoa ela pode estar em uma festa, celebrando o aniversário de alguém, mas por dentro ela está triste. E nós, como cristãos, deixamos passar as oportunidades e não compartilhamos o Evangelho quando a temos. Evidentemente que eu não estou dizendo que nós devemos ser invasivos assim em determinadas circunstâncias. Há momentos em que você simplesmente não tem condições de falar. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que nas oportunidades que Deus nos concede, é necessário que nós compartilhemos do Evangelho de Cristo. Porque quando nós estamos compartilhando a palavra de Deus, nós estamos nos assemelhando ao Filho do Deus Altíssimo, o que evidencia então que nós também somos adotados por Deus por meio deste Filho de Deus. Ok? Minha voz está quase indo embora. E aí então, eu disse que teria 4 aspectos aqui sobre Jesus durante essa festa. E agora o terceiro e o quarto aspecto eu quero destacá-los de uma maneira conjunta, nos versículos 24, 25 e 26. E eu vou ler novamente para que nós venhamos ter um contexto melhor aqui da explicação. Responderam-nos, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Os judeus ou entenderiam de forma equivocada a reivindicação de Jesus, ou a teriam usado para acusá-lo de sedição. Então, na verdade, eles tão somente queriam pegar Jesus de alguma forma. Agora, como eu já havia dito, o próprio Cristo se apresentou de diversas maneiras aqui no Evangelho de João. Nós temos acompanhado isso. Primeiro, Jesus ele é o pão da vida, é aquele que nos alimenta. Não é verdade? Ele se apresentou assim. Ele se apresentou como a luz do mundo. Ele também se apresentou como o bom pastor. Agora, tem uma parte específica em que ele se apresenta como Messias, que foi para a mulher samaritana, vocês lembram? Ele diz, eu sou o Messias. Mas para os judeus, ele não havia dito explicitamente que ele era o Messias, e aqui então nós vemos o porquê que eles estão perguntando isso para Cristo. Entretanto, a resposta de Jesus Cristo, ela é bem concisa. Jesus reprova a incredulidade dos judeus. Não por falta de evidência, porque ele disse, eu já vos disse, vocês que não credes. Não é que Jesus não havia dito para eles, estava escondendo deles que ele era o Messias, mas que aos judeus já havia sido dado inúmeras evidências de que ele é o Filho de Deus. Ele não convivia muito com os samaritanos, embora ele foi até lá. E lá ele fez uma revelação direta, eu sou o Messias. Mas para o povo de Deus ali, o povo judeu, os fariseus ali estavam acompanhando ele, foram diversas, inúmeras evidências de que ele é o Filho de Deus, o Messias encarnado. E aí, então,
Jesus traz uma conclusão óbvia. Não é por falta de evidência que vocês não conseguem saber quem eu sou, mas por vocês não fazerem parte do meu rebanho. Porque para ter o conhecimento, a ciência de quem Jesus Cristo isso é exclusividade do povo da aliança. Somente aqueles que partilham do conhecimento de Cristo, somente aqueles que estão inseridos no pacto da graça, somente os eleitos de Deus têm o privilégio de fazer aquela afirmação teológica: Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, queridos, muitas vezes a gente aprende algumas coisas na igreja e nós ficamos tão maravilhados que nós queremos compartilhar com aquelas pessoas que estão presas em alguma seita ou que não estão em lugar nenhum e que desconhecem o evangelho, e aí nós vamos ensiná-los e aquelas pessoas ainda tratam com desdém o que nós estamos ensinando. E a gente fica tão frustrado com isso, não é verdade? Mas por que isso acontece? Porque eles não fazem parte do rebanho de Cristo, pelo menos até o presente momento. E aí, então, nós temos a compreensão exatamente daquilo que o Mateus orou aqui. Não é, muitas vezes nós queremos ser o Senhor de nossas vidas e confiamos na nossa sabedoria que vamos ensinar as pessoas e elas automaticamente vão crer. Mas um estudo, um ensino que não é inserido pelo Espírito Santo, não produz absolutamente nada. E o Espírito Santo, ele só habita no povo de Cristo. Ok? Vamos avançar. Agora, dos versículos 27 ao 29, nós iremos considerar o Filho de Deus em relação às ovelhas. E aí, como eu havia dito na nossa introdução, aqui é praticamente uma parte B do sermão passado, e os irmãos vão entender. Vamos ler novamente os versículos 27 e 29? 29, desculpa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não faz sentido com o que eu acabei de explicar aqui? Não faz? Somente as ovelhas sabem que ele é o Filho de Deus. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ok? Então vejam. Nós lemos lá em João 10, nos versículos 12 a 15, que o pastor que quisesse realmente proteger as suas ovelhas de qualquer ladrão ou predador, ele teria de estar pronto a pagar um alto preço. Queridos, e aqui, deixa eu fazer umas aplicações para a nossa igreja local. Esse alto preço que os pastores pagam para proteger as suas ovelhas, às vezes eles é seguidos de ingratidão. Então são as ovelhas, em alguns momentos, que são ingratas ao trabalho que é exercido na igreja local. Então as ovelhas, em alguns momentos elas confiam em si mesmo, em alguns momentos elas rejeitam o aconselhamento pastoral. Então, às vezes nós estamos dentro da igreja, uma igreja bíblica, então nós desfrutamos, por exemplo, da IBD, um estudo maravilhoso, certo? Os sermões são bíblicos, são cristocêntricos. Então nós dizemos, olha, eu estou numa igreja bíblica. E aí quando a gente vai encontrar uma pessoa lá fora, que está numa igreja fraca ou numa seita, nós gostamos até de ostentar. Você não conhece o evangelho.
Você não gostaria de fazer uma visita lá na nossa igreja? Por quê? Porque nós estamos pensando de uma maneira intencional em tirar aquela pessoa do lugar que ela está para trazer para uma igreja bíblica. Então, só que isso vai sendo mascarado por uma falsa convicção. Por quê? Porque se você está numa igreja bíblica, você entende que aqui é ensinado o evangelho, é ensinado a sã doutrina, mas quando o pastor ele chega para aconselhar você, você simplesmente, eu não acho que é assim. Não é dessa forma. A sua leitura sobre o que o senhor está me aconselhando está errada. Então, nós aprendemos aqui, e aí, em alguns momentos, aquilo que estamos ensinando, muitas vezes é até novidade para vocês. Nunca tinha ouvido falar nisso. Isso significa o quê? Que em algum aspecto, um conhecimento que Deus concedeu à liderança da igreja, você ainda não foi nutrido com esse conhecimento, mas está sendo nutrido. Então, num aspecto prático, em algum nível, aqueles que estão à frente têm um pouco a mais de conhecimento do que vocês, certo? O que isso não significa que é uma questão de mérito ou demérito, porque a honra e a glória é para Deus. E aí então, mas quando você entende isso, e aí o pastor ele chega para você, e você simplesmente, olha, eu não concordo. Eu não acho que é assim. A leitura que você está fazendo está errada. Nós temos que ter uma visão um pouco mais exaustiva das coisas. Às vezes você, como ovelha, vai olhar numa direção. O pastor ele tem que ter uma visão macro para identificar o que está acontecendo com a ovelha. E por que ele tem que ter uma visão macro? Para que ele possa sanar o problema que está acontecendo ali. E aí, então, isso envolve a questão do alto preço. Porque muitas vezes nós somos rejeitados pelas próprias ovelhas. Muitas vezes nós somos ignorados pelas ovelhas. E aí nós temos que fazer o que Cristo fez por nós. Ele se humilhou. E muitas vezes nós nos humilhamos também por amor ao rebanho que Cristo delegou a nós. Às vezes nós somos taxados como pessoas que são puritanas no sentido pejorativo. Eu acho que o que você está dizendo é algo exagerado demais. Eu acho que o que você está ensinando não é bem assim, entendeu? Você é muito radical. Porque um pouco de santidade para alguém negligente é sinônimo de radicalismo. Então, quando eu estou sendo confrontado na minha zona de conforto, então aperta demais, aí eu não consigo me sujeitar. Você é bíblico quando você está ensinando a soteriologia reformada, os 5 pontos do calvinismo. Mas quando você aplica a soberania de Deus à minha vida, você é radical demais. Percebe? Mas esse é o preço da fidelidade relatada lá em Jeremias 23, no versículo 4. Veja o que Jeremias vai dizer. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. A finalidade do pastor bíblico é não desistir e persistir no alimento diário da sua ovelha. Por isso que nós não limitamos o estudo ou o alimento das ovelhas apenas aos domingos, que é o dia mais importante para a igreja, que é o dia do Senhor, mas nós somos alimentados diariamente. Daí se faz necessário o discipulado. Quando o irmão vai até você para estudar um livro, ele não foi antes sem falar conosco. Quando nós batemos forte naquelas pessoas que têm a oportunidade, note,
Nesse caso, tem pessoas que podem e eu sei que tem pessoas que não podem. Então, nós não vamos aqui passar um filtro tão pesado assim. Mas naquelas pessoas que têm a oportunidade de estar aqui na reunião de oração, mas simplesmente não vêm. Ou aquelas pessoas que nós enviamos algum sermão, algum estudo para aprofundamento, nós estamos fazendo isso de maneira intencional. Não é porque eu achei simplesmente um estudo legal, vou compartilhar com a Carol. Olha que legal, Carol, que eu assisti. Não é isso. Por que nós nos relacionamos com todos vocês? Por que nós conversamos com vocês? Porque nós estamos entendendo a sua vida. Para saber qual é a sua necessidade, então nós fazemos aplicações práticas. Isso é teologia pastoral prática, ok? Então, diante disso, nós precisamos entender as características, ou talvez as principais características das ovelhas de Cristo, das ovelhas do Filho de Deus. Então, a primeira delas, algumas nós já ouvimos na semana passada, mas nós traremos agora de uma perspectiva um pouco mais diferente. Primeira delas, as ovelhas do Filho de Deus, elas ouvem a voz do pastor. E isso está, no sentido prático, envolvido num ponto teológico da soteriologia, graça irresistível. Ok? Eu sei que cada um de nós aqui presente, nós temos a nossa história no momento em que nós iniciamos a nossa trajetória no cristianismo. Então, se eu for conversar com cada um de vocês, vocês vão saber o dia que a palavra entrou no seu coração e falar, olha, dali para cá que minha vida foi transformada. Olha, foi nesse dia aqui, nesse exato momento, quando o pastor tal, o amigo tal, o parente tal veio, falou essa palavra para mim, e aí então eu falei, é isso. Por quê? Em alguns momentos você até já rejeitou a oferta do evangelho, mas nós devemos levar em consideração que ali não houve, você ouviu a oferta do evangelho, mas não houve ali, de certa forma, um convencimento do Espírito Santo na sua vida, do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, então, que você não foi atraído irresistivelmente. Mas no momento em que você foi convencido pelo Espírito Santo, aí, meu irmão, é irresistível. Aí não tem jeito. Você virá. E essa irresistibilidade não significa, por exemplo, que Deus pegou você pela força. Vem aqui, seu miserável. Mas que Deus, Ele quebrou as barreiras do seu coração. Ele entrou no seu íntimo mais profundo, fazendo com que você olhasse para as coisas celestiais não da mesma forma como você outrora havia observado. Agora os seus olhos foram abertos, a escama dos seus olhos caíram, você agora enxerga as coisas de uma perspectiva diferente, porque o Filho de Deus capacitou você. Segunda característica é que as ovelhas do Filho de Deus são conhecidas por Ele. E aqui, note uma coisa. Na semana passada eu havia dito que Deus conhece simultaneamente cada pessoa. Não somente aqui presente, mas no mundo inteiro. Por isso que a mente de Deus é insondável. E não somente que Ele sabe o seu nome. Fernando, Thalita, Rita, não é que Ele sabe apenas o seu nome. Mas quando essa palavra conhecer, ela aparece nas Escrituras, ela traz um sentido de um relacionamento mais profundo, mais íntimo. Certo? E aí é claro que cada texto vai ter o seu contexto. Mas aqui, o que eu quero trazer para os irmãos é o aspecto de que Deus, Ele conhece o seu íntimo. Sabe o que significa isso, Marcelo, Magali? É que Deus,
Ele conhece você mais do que você mesmo. Então, assim, há pontos na sua vida que você mal sabe que existe dentro de você. Mas Deus, ele sabe tudo. Algumas pessoas têm uma triste notícia quando recebe que ela descobriu que ela tem um câncer. Só que ela descobriu, mas só que Deus já sabia disso. Deus, ele conhece profundamente. E aí, então, eu não vou entrar nesse ponto agora, por que Deus permite que essas coisas aconteçam. Uma resposta prática, para vocês não ficarem curiosos, é pela providência de Deus. E aí, quem tiver interesse em querer saber um pouquinho sobre a providência, eu posso mandar, depois já mandei para alguns aqui, eu posso mandar uma série para vocês desfrutarem sobre o que significa a providência de Deus. Mas aqui, veja só, então, eu tinha citado aqui, por exemplo, o Marcelo, né? É como se Deus, nos seus momentos de tristeza, de angústia, quando você está lá, clamando, quando você pede oração, por exemplo, meus irmãos, orem pela vida do Martim e do Mark, porque eles não estão bem. É Deus já sabendo exatamente o porquê você está entristecido. E aí, muitas vezes, Ele sonda o seu coração, e esse conhecimento dele move até uma forma de saber se você realmente está muito mais preocupado do que confiando nele. Por isso que quando nós nos dobramos para orar ao Senhor, Ele já sabe muito antes o que nós vamos falar. E aí, Deus, ele tem o pleno conhecimento para saber se a sua oração é uma oração que transmite confiança no Filho de Deus, ou se é uma oração por desencargo de consciência. O conhecimento de Deus, da sua vida, ele é profundo. Ele sabe o que te entristece, ele sabe o que te alegra. Por isso que nós, nesses momentos de aflições, podemos ter completamente segurança de que Deus está no controle. E muitas vezes, quando nós oramos, pensando em algo positivo, as coisas acontecem de maneira negativa, é porque nós mais tivemos vontade do que as coisas acontecessem, do que propriamente nos assegurarmos na providência de Deus. E aí, então, nós precisamos entender esse meio de graça da oração, que é ensinado pelo próprio Cristo. Seja feita a tua vontade. E nós, em muitos aspectos de nossas vidas, não queremos que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Daí que vem, então, a rejeição do conselho pastoral. Daí, então, que eu negligencio os meios de graça. Daí, então, que eu coloco a minha vida de uma maneira torpe diante de Deus, porque eu sou crente aqui na igreja, mas lá fora eu sou de uma outra forma. Eu sou briguento, eu sou briguenta, eu não dou paz para o meu marido, eu não dou paz para minha esposa, eu suscito a ira nos meus filhos, percebe? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele conhece as suas ovelhas. Então, quando nós vamos orar ao Senhor, nós precisamos que Ele atenda primeiro às nossas necessidades e não os nossos desejos. Porque quando nós somos supridos em nossas necessidades, ali pecados são destruídos. Então a sua vida, ela vai se tornando mais forte na proporção em que você confia mais em Deus. Ok? Um outro ponto sobre a característica das ovelhas do Filho de Deus é que elas seguem o pastor. E aqui é outro ponto que eu gostaria de discorrer mais. Essa ideia de seguir o pastor é porque o pastor está na figura de
líder. E aqui não estou falando do pastor da igreja local, estou falando do pastor, o supremo pastor. Então Jesus Cristo é o nosso modelo a ser seguido. Agora, note uma coisa, só é seguido aquele que está à frente. Então, nós precisamos ter as nossas convicções e consciência voltados na pessoa de Cristo, que Ele está à frente de toda e qualquer situação de nossas vidas. Então, é uma doença que chegou no momento que nós não esperávamos. É a morte de um familiar, é um desemprego, é uma amizade que simplesmente nos abandonou e nós não entendemos o porquê. É uma provação que nós estamos passando. É um destemperamento intelectual, moral, radical do nosso cônjuge que está agora com dias difíceis. Cada dia que a gente vai conversar com o nosso cônjuge, há uma briga, há uma discussão. Mas quando nós estamos submetidos à pessoa de Cristo, nós entendemos que Ele está à frente das coisas. E aí então, quando essas circunstâncias difíceis elas aparecem, nós não simplesmente olhamos para elas, mas primeiro nós olhamos para Cristo. Porque é Cristo que vai redimir essas coisas e tornar as coisas no seu estado normal. E note, quando Cristo está à frente, ainda que a morte venha, nós descansamos porque sabemos que o nosso lugar não é aqui na terra. Outro aspecto, característica das ovelhas do Filho de Deus, é que elas recebem a vida eterna. Então, até o presente momento, eu falei de muitas coisas que estão relacionadas aqui na terra. E ainda assim nós somos preservados e alcançados por essa providência. Entretanto, o sacrifício de Cristo, ele não simplesmente mudou a nossa trajetória aqui na terra, mas ele mudou também o nosso destino. O destino das ovelhas do Filho de Deus não é o lago de fogo e enxofre preparado para todos aqueles que descreem nele. Mas o que está preparado para as ovelhas do rebanho de Cristo, a eternidade com Deus. É aquelas ruas celestiais, é nós fazendo um cântico ao nosso Deus junto com os anjos, glorificando o nome do nosso Deus para todos sempre. E aí então, de uma vez por todas, nós teremos o entendimento do objetivo do ser humano aqui nessa terra, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E aí o aspecto final é que elas recebem segurança eterna. Uma vez que o nosso destino está trilhado para a eternidade com Deus, nós temos total segurança que nós não vamos fraquejar na fé, porque o nosso Deus é aquele que segura pela nossa mão e fala: você é minha ovelha, você vai perseverar até o fim. Ninguém vai arrebatar nós da mão do Senhor Jesus Cristo. A sua mão, ela é forte, ela é poderosa. Não é nós que estamos segurando nele, porque se fosse assim nós iríamos cair. É Ele quem está nos segurando firmemente. Por isso que nós perseveramos até o fim. A perseverança dos santos, que é um dos 5 pontos da tulipe, é isso aqui, é a segurança eterna. É a segurança eterna. Nada vai nos separar do amor de Cristo, nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem nada vai nos separar. E nós temos essa segurança porque aquele que se sacrificou por nós não é um filho adotivo, mas ele é o filho legítimo do Deus Altíssimo. Ele que nos garante isso, meus irmãos. E aí agora dos versículos 30 ao 39, nós vamos considerar então aqui as evidências do Filho de Deus.
Vamos ler do 30 ao 39. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Obrigado. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Veja, os seus ouvintes, eles poderiam pensar na relação entre Israel e Deus. Mas a linguagem de Jesus acerca da unidade com o Pai é explícita demais. Então, principalmente essas pessoas que negam a divindade de Cristo, quando Jesus faz essa declaração, no versículo 30, aqueles que eram incrédulos a Jesus Cristo, eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Por isso que eles querem apedrejar Jesus. Você está se fazendo igual ao Pai. Então essa ideia ariana, que afirma que Jesus Cristo não é Deus, ela já cai por terra com um único versículo aqui. Jesus faz alusão à confissão básica do judaísmo. Que confissão é essa? Vamos olhar lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, é a ideia do monoteísmo. Então, o que Jesus está fazendo aqui, ele não está dizendo que existe dois deuses, mas que ele e o Pai é um único Deus. Aqui ele está bugando a mente dos fariseus, na verdade. Porque essa afirmação, ela equivale a uma reivindicação de divindade. E aqui, preste bem atenção nisso aqui, meus irmãos. Essa doutrina aqui é bem difícil mesmo. Há um pressuposto de uma unidade ontológica e não simplesmente funcional. Calma que eu já vou traduzir isso aí. Embora essa declaração não afirme uma identidade completa de quem Jesus é, sem dúvida, há mais em vista nela que uma mera unidade de vontade entre Jesus e o Pai. Ou seja, Jesus não estava simplesmente dizendo assim, olha, a vontade do Pai é a minha vontade. Não é uma unidade de vontade, mas é uma unidade ontológica. É que o ser de Deus deve ser compreendido assim, que o Pai e Ele é um só. Ficou claro? E aqui então, nós estamos diante de um contexto aqui agora, que é um desafio ao monoteísmo dos fariseus. Porque toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Nós conseguimos, no Antigo Testamento, conjecturar alguns versículos e fazer uma construção dessa doutrina chamada Trindade. Entretanto, os fariseus, por não pertencerem ao rebanho de Cristo, aquelas pessoas ali, olha, se elas não conseguem entender o básico, quanto mais isso aqui elas não vão entender. Então, eles têm uma compreensão de Deus, mas note, essa compreensão que eles têm de Deus é um outro Deus que não das Sagradas Escrituras. É um ídolo que eles criaram para eles. Porque se eu tenho uma compreensão de um Deus que não é o Deus pela qual Cristo está dizendo aqui, que Ele e o Pai é o mesmo, o que eu tenho é um ídolo. Então, assim, veja só.
A festa da dedicação, o Hanukkah, celebrava a purificação do templo. Então, após aquela profanação lá que o Seleucida Antíoco Epifânio fez. Quando Jesus diz que ele e o Pai é um só, eles estão entendendo, fazendo o mesmo contraponto com o que aconteceu com o templo. O templo havia sido profanado por uma pessoa. E agora Deus estava sendo profanado por Jesus Cristo dizer que ele e o Pai eram só. Por isso que eles pegam pedra. Tá entendendo? O motivo de eles quererem matar e prender Jesus Cristo é porque, olha, você está profanando Deus. E aí então nós vamos entender aqui agora 3 evidências do porquê que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. E ele é o próprio Deus. Primeiro, pela sua natureza. No Jesus Cristo, ele é o Verbo eterno, pessoal e divino, que se fez carne. Que nós louvamos aqui. Jesus é luz de luz, Deus de Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Então aqui, eu estou enfatizando um pouquinho mais aqui, porque pode ser que caia esse tipo de pergunta na sabatina da igreja. Aqui, 2 pessoas não se torna uma pessoa. Quem tiver dificuldade, anota isso, hein? 2 pessoas não se tornam uma pessoa. Mas são 2 pessoas em uma substância ou em essência. É um único Deus. São 3 pessoas com a mesma essência, com a mesma substância. Ficou claro? Porque se eu digo que são... se eu digo que essas 3 pessoas se tornam uma única pessoa, eu caio no unicismo. Unitarismo. Igual a igreja Voz da Verdade. Sabe? E se eu digo que cada pessoa dessa é um Deus distinto, separado, então eu caio no triteísmo. Mas são 3 pessoas em uma única essência. Um único ser. Deus deve ser compreendido como Pai, Filho e Espírito Santo. A segunda evidência é pelas suas obras. Ora, Jesus Cristo havia transformado 5 pães e 2 peixes lá. Lembra do milagre do McFish lá? O pão com peixe? Alimentado multidão. Ele curou cego. Então, as obras de Cristo evidencia a sua divindade. Uma vez que nunca alguém que era cego de nascença tinha tinha tido a oportunidade de enxergar alguma coisa. E Jesus, ele fez isso. Então isso já apontava para quem de fato ele era. E o mais importante de tudo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso é evidenciado pelas Escrituras. Então, veja só. Ele diz o seguinte, replicou Jesus: não está escrito na vossa lei? Existia várias classes de judeus. Nós temos os fariseus, tínhamos os zelotes, os saduceus. Nossa, me fugiu o nome daqueles que ficavam separados. Como é o nome dele mesmo? Esqueci. Depois, outra hora eu falo para vocês o nome dele. Essênios. Pronto, lembrei. Tinha os essênios. Então, alguns entendiam, por exemplo, que existiria anjos, acreditavam em encarnação. Encarnação não, em ressurreição. Outros já não acreditavam nessas coisas. Outros entendiam que o que valia era apenas o Pentateuco. Outros entendiam que era todo o Antigo Testamento era a lei de Deus. Então, Jesus aqui, quando ele diz assim, olha, não está escrito na vossa lei. Então, alguns utilizavam o termo lei em sentido amplo, abrangendo todas as escrituras do Antigo Testamento.
E Jesus, ele faz o quê? A citação de um salmo. Vamos olhar lá. Salmo número 82, versículo 6. Salmo 82, versículo 6. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Jesus está citando isso. Como é que vocês estão me questionando porque eu estou dizendo que eu sou filho de Deus? Mas sua lei não diz isso? Mas, em especial, nós olhamos para João no capítulo 1. E no versículo 1, nós já lemos isso aqui, já estudamos isso aqui, já trabalhamos nisso, né? Mas vamos ler novamente. No princípio era o Verbo. Eu amo esse capítulo aqui primeiro de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E aqui, o Verbo significa o quê? Palavra, não é verdade? E olha o que a nossa confissão, lida pelo irmão Mateus aqui, junto com a congregação, diz: em seu ser divino e infinito há três subsistências. O Pai, e aí o que ele vai dizer? A palavra ou o Filho. É a mesma coisa. Então isso evidencia que de fato o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Por isso que nós temos a garantia de todas as promessas que ele fez, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ok? Final. Então, vem logo em seguida a retirada. Versículos 40 a 42. Deixa eu voltar aqui. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Aqui, queridos, quando Jesus ele se retira, cumpre-se então, está escrito em João 1, no versículo 11, que diz o seguinte: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, note uma coisa, a incredulidade, ela é o berço para qualquer pecado. Uma pessoa incrédula a respeito de Deus, ela não se importa se ela vai se embriagar, ela não se importa se ela adultera, ela não tem nenhum tipo de importância quanto a isso. Note que a incredulidade, ela faz com que as pessoas queiram matar por conta das suas convicções. É o que os fariseus queriam fazer com Jesus Cristo. Então, nós vemos também que incredulidade não é sinônimo de ausência de evidência. Porque Cristo já havia dado inúmeras evidências para eles e ainda assim eles não acreditavam em Cristo. Eles presenciaram diversos milagres de Jesus Cristo. Esses milagres, na proporção que é relatado na Escritura, nós não tivemos acesso. Nós não estivemos lá para contemplar Jesus fazendo a multiplicação dos pães. Nós não tivemos isso. Mas o maior milagre foi o nosso Senhor Jesus Cristo pegar pessoas mortas e fazer dessas pessoas vivas para a glória de Deus. E eles dão crédito agora ao que havia sido dito por João Batista. João Batista não havia feito o que Jesus tinha feito.
mas ele relatou exatamente coisas que Cristo faria. Eles começam agora. E nota, por que isso é importante? Porque muitos fariseus, desses que ainda não acreditavam em Cristo como Filho de Deus, eles tinham respeito por João Batista, porque João Batista era um profeta, segundo eles. E quando eles começam a dar crédito para João Batista, é daí onde vem a credulidade agora deles, não a incredulidade. Porque o texto vai concluir dizendo que muitos creram. Distante agora daqueles incrédulos, as pessoas agora creram em Jesus Cristo. O que isso implica para nós? O seu relacionamento com pessoas incrédulas pode não ser frutífero na sua vida. Eu já relatei várias vezes aqui de conversas que eu tenho com alguns amigos ateus. Cara, eu já cheguei a passar 4 horas, 5 horas debatendo com ateu. E em um certo momento, uma vez eu fiz uma pergunta para um deles, e essa pergunta bugou o HD de memória dele. E ele não sabia como responder aquilo. E até hoje ele fala, rapaz, eu não consigo ainda entender isso aqui. Eu não creio em Deus, mas isso aqui eu também não consigo explicar. E aí, o que eu posso mais dizer para ele? Hoje em dia, a única coisa que eu falo para eles é o seguinte, olha, você precisa pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados e orar para que Deus abra a sua mente. Mas eu não acredito nele. Olha, não vai ser eu que vou convencer você, se não for o próprio Deus. Então, ou você fica lá botando com a sua dúvida e vai chegar um momento em que terá uma cadeira de fogo lá no inferno para você, miserável. Você fica lá, aí você vai tirar suas dúvidas lá com o capeta. Ou você crê no Evangelho e se arrependa dos seus pecados. Peça a Deus para que quebre esse coração miserável de pedra e coloque um coração de carne. Porque eu não tenho... O que mais que nós podemos fazer? Não é por falta de evidência, mas é porque eles não pertencem ao rebanho de Cristo. Então eu vou ficar ali dando murro e ponta de faca. Vamos às considerações. Olha, aqueles que não são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, elas endurecerão o coração. Então, todas as pessoas que no presente momento, que não significa que será assim para sempre, nós oramos para que as pessoas sejam convertidas, mas que no presente momento elas não pertencem ao rebanho de Cristo, elas terão o seu coração endurecido. E o que acontece? Elas seguirão a voz de estranhos e mercenários, em vez de dar ouvido ao pastor. Então, quando você vê o seu familiar lá naquela seita perversa, ela não dá ouvidos à voz do Supremo Pastor. Então, por qualquer lixo ela é alimentada. Então ela segue o falso profeta, ela segue os mercenários. Por quê? Porque ela não teve os seus olhos ainda abertos para a realidade que a Escritura nos transmite. Sabe? E muitas vezes, não é nem somente seguindo os falsos profetas, mas seguindo também, por exemplo, cientistas ateus. Há ateus que serão convertidos, e neste exato momento eles estão lá, seguindo os seus falsos mestres ali, distorcendo a realidade e a cosmovisão bíblica, subjugando a Escritura por intermédio da ciência, o que é um absurdo. Queridos, há 2 tipos de chamados. Nós havíamos destacado aqui sobre a irresistibilidade da graça, não é verdade? Há 2 tipos de chamados. Há um chamado externo e há um chamado interno. Esse chamado externo, ele é dirigido apenas aos ouvidos. Enquanto o chamado interno
ele é dirigido ao coração. Então, isso aqui serve para duas coisas. Primeiro, que nós não venhamos desistirmos de anunciar o evangelho, de proclamar o evangelho às pessoas, mesmo para os incrédulos. Mas no segundo momento, nós precisamos entender que só haverá salvação para aquelas pessoas que foram chamadas internamente, ou seja, quando a mensagem entrou no coração daquelas pessoas. Assim como aconteceu com nós. Se nós pudesse transportar ao passado, eu falarei de mim, mas é o contexto de quase todos aqui. Até o ano de 2011, por exemplo, 2010 ali, eu odiava Cristo. Odiava o evangelho. Não queria estar perto de crentes. O que mudou de lá para cá? Cristo me chamando de uma maneira irresistível. A palavra penetrando o coração na junta, na divisão da alma e do espírito. Rasgando mesmo o coração, agora você vai crer no evangelho. E essa irresistibilidade, ela traz o sentido de que nós agora enxergamos de uma maneira como nós nunca enxergamos antes. Porque o nosso olhar e a nossa perspectiva de mundo, antes de Cristo, é de intensas trevas, de escuridão. Nós estávamos cegos. Então, olhávamos para qualquer coisa. Um jogo de futebol era capaz de tirar uma pessoa do culto. Um parque de diversão, uma praia. Um lanche com os amigos. Até mesmo as pessoas que, por exemplo, nós, obviamente, eu muito menos, é porque eu também sou formado, mas as pessoas que fazem faculdade, às vezes, pegam o domingo todinho para estudar. Às vezes nem almoça. Sedentos por um conhecimento que servirá muito bem, mas aqui para a terra, e que não conduz à salvação. O que Cristo fez com nós foi abrir nossos olhos para que nós entendêssemos que Ele é o centro de nossas vidas. Que a nossa vida, ela não tem sentido se Cristo não for o nosso líder, se Ele não for o nosso pastor. Que a nossa vida não há razão da nossa existência se Cristo não estiver dentro de nós. Se a sua palavra não fazer parte do nosso dia a dia. Se nós não submetemos todas as coisas à autoridade das Sagradas Escrituras. Essa é a razão pela nossa existência. O mundo pode sucumbir, como muitos países comunistas têm sucumbido nas mãos de ditadores. Mas onde Cristo estiver, o mundo vai sucumbir, mas a igreja vai triunfar. Deixa eu controlar, senão aí a voz não vai mesmo, né? Isso significa... Deixa eu tomar uma água primeiro. Meus irmãos, sabe quando um barco ele vai parar em uma certa localização no mar? Então o marinheiro vai e joga a âncora para que o barco fique ali firme e não é levado pela água, não é verdade? A nossa âncora é o próprio Cristo. Nós estamos fixados em Cristo de uma maneira que nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, quando nós nos submetemos à tua palavra, quando nós deixamos que a nossa vida seja redigida pelas Sagradas Escrituras, então nós entendemos que Cristo
é o que está ali nos segurando fortemente, de uma maneira que nós não vamos balançar. Por isso que nos momentos em que nossos filhos tiverem, por exemplo, com alguma enfermidade, e nós orarmos ao Senhor, nós teremos a segurança que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nós não vamos nos desesperar quando o desemprego bater na nossa porta. Nós não vamos nos desesperar quando o nosso ente querido foi embora, foi recolhido. Porque nós agora estamos ancorados em Cristo Jesus. E nós reconhecemos que Cristo é o Filho de Deus pela sua natureza. Porque ele é homem, plenamente Deus. Pelas suas obras, porque ninguém realiza obras como as de Cristo. E pelas Escrituras, que é o que deve subjugar todas e quaisquer coisas que existem na face da terra. Amém e amém.